Olá pessoal, vou falar sobre o contraste no software Spring, um software livre do INPE. Está ultimamente maravilhoso esse software, com muitas facilidades. Uma das coisas que eu gosto muito dele é o ajuda, né? O help. A gente vai no ajuda aqui, a gente vem ajuda do Spring, ele vai abrir essa página. Nós vamos falar sobre o contraste. O caminho é o seguinte: imagem, contraste. Então ele vai apresentar uma série de informações sobre o contraste para a gente. Então, se a gente pegar ele com muita atenção, a gente acaba aprendendo muita coisa. À medida que a gente vai rolando aqui a barra, a gente vai tendo informações sobre os diversos tipos de elementos que a gente tem para poder manipular contraste dentro do Spring. Então, o ajuda dele é simplesmente maravilhoso. E nesse caso a gente vê que ele apresenta os seguintes tipos de contraste: mínimo e máximo, linear, raiz quadrada, quadrática, logaritmo, negativo, equalização de histograma, fatiar e editar. Se escolher, a gente cai na página que explica sobre cada um deles. Por exemplo, mínimo e máximo. A manipulação do histograma pela opção Minimax é idêntica à manipulação de uma curva linear, como será apresentado a seguir. A diferença está no momento em que é feita a escolha da opção histograma máximo e mínimo. Então, ou seja, escolhe o valor mínimo, escolhe o valor máximo aqui, e ele então vai gerar para a gente uma imagem de acordo com o nosso mínimo e máximo. Para cada um deles aqui vai ter explicação de como funciona. A gente vai ver lá no Spring com as particularidades, com muito cuidado, a diferença entre cada um deles, para a gente perceber como é que acontece o aumento de contraste dentro do Spring. Bom, voltando no Spring, vamos em imagem, contraste. Então, o primeiro que nós vimos é máximo e mínimo, correto? Então, aqui nós temos os níveis de entrada, 52, à medida que a gente vai passeando com o mouse aqui assim, a gente vai modificando aqui, ó, as entradas dos valores, vai vendo aqui a modificação. E a gente pode também mudar aqui, ó, por exemplo, colocar aqui o valor 5 e colocar aqui o valor 150 para mínimo e máximo. A gente tem que mandar aplicar para a gente ver o que vai acontecer com a imagem. Tá vendo aqui? Ela ficou um pouco melhor. Se eu pegar e aumentar aqui 250 e mandar aplicar, veja como ela vai ficar. Então a gente pode ver que a função de transferência de contraste continua sendo uma reta. Se a gente mudar, por exemplo, para linear, o que vai acontecer? A gente clica na base do gráfico com o botão esquerdo do mouse, ou seja, na base esquerda com o botão esquerdo, na base direita com o botão direito do mouse e manda aplicar. Vamos ver aqui, está linear, mandando aplicar. Olha só como a imagem ficou bem clara, bem visível, bonita, ok? Se a gente observar aqui o histograma, a gente vê que, pelo fato da função ser linear, as retas saíram todas paralelas, igualmente espaçadas uma da outra. Observa que não tem diferença na aproximação, na separação dela, né? Não tem diferença nenhuma. Por outro lado, se eu mudar a função de transferência de contraste, por exemplo, nós colocamos aqui raiz quadrada, a gente vai apresentar uma função que, para baixos valores de pixels, ela apresenta uma inclinação muito alta, mas à medida que a gente vai indo para o final dos valores dos pixels aqui, ó, ela vai diminuindo. Se eu clicar um pouco mais para cá, vim clicando com o botão esquerdo do mouse, a gente vai vendo que ela apresenta grande inclinação para os baixos valores e pequena inclinação para os grandes valores. Se a gente mandar aplicar, a gente vai ter isso aqui. No intervalo do nosso gráfico, a gente vai ter nesse intervalo aqui, mandando aplicar, a gente vai ver que ela fica um pouco mais pálida. Por outro lado, uma função que vai ter um comportamento idêntico, olha só. Por outro lado, a gente olhando as barras paralelas, elas estão muito mais espaçadas para os baixos valores de pixel, e à medida que a gente vai aumentando o valor dos pixels, o espaçamento entre elas vai diminuindo. Uma que tem comportamento similar é o logaritmo. Observa só aqui, ó, para baixos valores de pixels, alta inclinação, altos valores de pixel, baixa inclinação. Se eu clicar com o botão direito do mouse mais longe aqui,
mandar aplicar, ela vai apresentar um pouco mais pálida. Clicando com o botão direito do mouse nos domínios do histograma, mandando aplicar, ele vai ficar um pouquinho mais pálida do que a raiz quadrada. As duas têm aproximadamente o mesmo comportamento, ou seja, ele expande os pixels escuros e contrai os pixels claros. Se a gente for pegar uma outra função, por exemplo, o quadrado, a gente vê que ele vai apresentar baixa inclinação para os valores baixos de pixel, e à medida que a gente vai aumentando os valores de pixel, o contraste vai aumentando. Observa que as distâncias entre as barras paralelas, como vai ficando distanciadas uma da outra. Se a gente pegar e clicar bem longe ali com o botão direito, olha só como a imagem fica escurecida. Por outro lado, se a gente ficar no domínio do gráfico, a gente vai ver que os pixels escuros foram contraídos e os pixels claros foram expandidos, fazendo com que os pixels claros no meio de pixels escuros ficassem bem evidenciados. Ok? Então, a gente tem várias funções de contraste e a gente vai observando o espaçamento entre as barras. O negativo, ele vai simplesmente inverter, onde é claro fica escuro e onde é escuro fica claro. Veja. Então vai ter uma inversão na nossa imagem aqui. Por outro lado, a gente tem a equalização do histograma, que nós já vimos com bastante atenção na teoria, né? Toda vez que o nosso gráfico encontrar um pico, ele vai ter uma alta inclinação, e toda vez que ele encontrar baixos valores de pixel, ele vai ter baixa inclinação. Isso vai gerar uma imagem dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai evidenciando as coisas na imagem de acordo com o que a gente interessa pra gente. Bom, nós temos outros elementos importantes. O fatiamento normal, aqui distribuído, o arco-íris, vamos colocar o normal aqui assim. Se a gente definir um intervalo e mandar aplicar, aí ele vai definir no intervalo as cores que interessam pra gente, que assim. Então é importante a gente ver e estudar sobre cada uma dessas funções do Spring para uso, né? Então nós temos aqui o editar, nós temos, por exemplo, o adicionar ponto. Eu quero adicionar ponto aqui, quero adicionar um ponto aqui, quero adicionar outro ponto aqui. Se eu voltar lá no mover, eu posso mover esse elemento aqui para cá. Eu posso pegar e fazer um monte de funçãozinha de contraste aqui. Eu posso causar um overflow aqui, posso vir com isso aqui para baixo, eu posso levar isso aqui para cima, e quando eu mandar aplicar, ele vai ficar um negócio igual esse aqui, ó. É só que a aplicação dessas funções tem que ser uma coisa muito bem pensada para você evidenciar na imagem o que te interessa, ok? Então quando a gente sempre manda aplicar, aparece a imagem da forma com que a gente quer. Então dessa forma, sempre antes da gente fazer qualquer tipo de tratamento, essa função de contraste permite a gente tirar uma conclusão sobre as feições da nossa imagem, para que depois a gente possa tirar melhor proveito da classificação e das operações que vêm após a aplicação do contraste.